Olá pessoal, eu sou Marcelo Tokarski, eu sou diretor do Instituto FSB Pesquisa, que está fazendo esse projeto aí de pesquisas para a eleição presidencial para o BTG Pactual. Nós vamos falar um pouco aqui hoje sobre a terceira rodada das pesquisas. A gente já divulgou duas, né, nas duas segundas-feiras anteriores. Hoje a gente está divulgando a rodada FS3. Trata-se de uma pesquisa telefônica, onde nós fazemos 2.000 entrevistas por telefones fixos e celulares. Essas entrevistas são aplicadas por entrevistadores, né, seres humanos. O eleitor ele não dialoga com uma máquina, e sim com uma pessoa. E essa amostra ela representa fielmente o perfil do eleitorado brasileiro. As entrevistas são aplicadas por celulares e também por telefones fixos. E a gente faz o campo de 2.000 entrevistas em 2 dias, né, sempre aos sábados e domingos, com divulgação às segundas-feiras. A pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo, e um intervalo de confiança de 95%. E como a legislação eleitoral exige, é uma pesquisa que está registrada, devidamente registrada no TSE. Bom, falando primeiro do cenário espontâneo, que é a tradicional pergunta que se faz no início de qualquer pesquisa eleitoral, né, em quem o eleitor votaria para presidente da República se as eleições fossem hoje. Não é apresentada nenhuma opção de voto ao eleitor, ele vota com a memória que ele tem. No resultado dessa rodada, nós tivemos o Jair Bolsonaro com uma intenção de voto espontânea de 26%, o que representa um crescimento de 5 pontos percentuais em relação à semana passada, quando ele tinha 21% das intenções de voto espontâneas. E o que chama a atenção é a votação espontânea do ex-presidente Lula, que ele surgiu nessa atual pesquisa, com os campos feitos no sábado e no domingo passados, os dias 8 e 9, ele aparece com 12% das intenções de voto espontâneas. Ele tinha 21% há uma semana atrás, né? Se a gente for olhar para as 3 semanas, o Lula tinha 26% na primeira semana, caiu para 21% e agora cai para 12%. Na primeira pesquisa, quando ele tinha 26%, não havia ainda a decisão do TSE que negou o seu registro, e agora o 21% já é logo após a negação desse registro, e agora ele cai para 12 pontos percentuais. Eu chamo a atenção também para o Ciro Gomes, que na primeira rodada da pesquisa, divulgada no dia 27 de agosto, tinha 2% das intenções de voto espontâneas. Na rodada passada, divulgada no dia 3, ele passou para 4%, e agora, na rodada divulgada hoje, dia 10, ele surge com 7% das intenções de voto. E os demais candidatos que aparecem com percentuais maiores estão na casa dos 3%. Marina, Alckmin, Haddad e Amoedo, todos eles com 3% das intenções de voto espontâneas. O que chama atenção também aqui é que nós temos 40% do eleitorado que não sabe dizer o nome de algum candidato na intenção de voto espontânea. Quando não é apresentada, né, a relação de candidatos, eles não optam por falar nenhum nome. Bom, agora vamos passar para o cenário estimulado. A primeira coisa que a gente tem que notar é que esse cenário estimulado tem os 13 nomes, sendo que o nome do PT é do atual vice-candidato a presidente, Fernando Haddad, uma vez que o TSE barrou o registro da candidatura do ex-presidente Lula. Então, nós lemos os 13 nomes para os entrevistados, a pesquisa é telefônica, e só após os 13 nomes serem lidos é que o entrevistado pode manifestar a sua intenção de voto. Na rodada dessa semana, nós tivemos Bolsonaro na liderança com 30% das intenções de voto. Ele subiu 4 pontos percentuais em relação à rodada passada, onde ele tinha 26%, e ele chegou a ter na primeira rodada, divulgada no dia 27 de agosto, 24%. Então, ao longo de 2 semanas, ele teve um crescimento de 6 pontos percentuais. Mas o crescimento mais acentuado, de 4 pontos, foi na última semana, lembrando que o campo foi feito nos dias 8 e 9, após, portanto, o incidente da última quinta-feira, quando ele foi atacado em Juiz de Fora e foi ferido a faca durante a sua campanha na rua. Em segundo lugar, a gente teve Ciro Gomes com 12% das intenções de voto, exatamente o mesmo patamar que ele teve na rodada passada, de uma semana atrás, e nas 2 semanas ele teve um desempenho superior ao desempenho de 2 semanas atrás, na primeira rodada da pesquisa, quando ele aparecia com 8% das intenções de voto. Um pouco distante ali de Ciro, mas dentro dos limites da margem de erro, que é de 2 pontos para cima ou para baixo, né, nós temos 3 candidatos. Nós temos Marina, Alckmin e Fernando Haddad com 8% das intenções de voto. Sendo que Marina recuou de 11 para 8, ela perdeu 3 pontos em uma semana. O Alckmin permaneceu estável com os mesmos 8 pontos percentuais da rodada passada, né, feita há uma semana, e o Haddad oscilou positivamente no limite da margem de erro de 6 para 8% das intenções de voto.
E eu chamo a atenção também para o crescimento de uma semana para outra, também dentro da margem, mas do Henrique Meirelles, que na semana passada tinha 1% das intenções de voto e agora aparece com os mesmos 3 pontos percentuais de João Amoedo e de Álvaro Dias. Bom, após o eleitor manifestar a sua intenção de voto estimulada, nós perguntamos o quão esse voto é firme, né, que a gente chama. A gente pergunta se essa decisão dele é definitiva ou se ela pode mudar até o dia da eleição. O candidato que apresenta o maior percentual de votos definitivos é Jair Bolsonaro, com 78%. Ou seja, 78% dos 30% de eleitores que votam em Jair Bolsonaro no cenário estimulado estão dizendo que, se a eleição fosse hoje, não mudariam mais o seu voto. Tá? O segundo percentual mais alto é de Fernando Haddad, com 68%. Depois nós temos, entre os candidatos mais votados, Ciro Gomes com uma certeza de voto de 58%, Geraldo Alckmin com 49% e Marina Silva com apenas 37%, bem menor aos seus principais adversários. Bom, a gente faz também uma outra pergunta, e aí para todo o conjunto dos 2.000 entrevistados, que é a seguinte, né? A gente informa que o ex-presidente Lula teve o seu registro negado e o eleitor é perguntado se Lula apoiar o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, na eleição para presidente, se ele votaria com certeza, se ele poderia votar ou se ele não votaria de jeito nenhum em Fernando Haddad. E nós temos o seguinte resultado: 20% dos eleitores, do total de eleitores, afirmam que votariam com certeza em Fernando Haddad caso ele seja o eleito de Lula, né? O candidato apoiado por Lula. Outros 12% dizem que poderiam votar em Fernando Haddad. Mas o maior percentual, quase 2/3, eu estou falando aqui de 63% dos entrevistados, dizem que não votariam de jeito nenhum em Fernando Haddad caso ele seja o candidato apoiado pelo ex-presidente Lula. Esses percentuais seguem praticamente inalterados de uma semana para outra. A rejeição a Haddad apoiado por Lula era de 61% na rodada passada, passou agora para 63% do total de eleitores que disseram que não votariam de jeito nenhum em Haddad apoiado por Lula. E aí, passando para a rejeição, nós temos os seguintes números. A maior rejeição é de Marina Silva, ela tem 64% de rejeição. A segunda maior rejeição é de Geraldo Alckmin, que tem 61%. Fernando Haddad tem 52%, um patamar um pouco abaixo, mas uma rejeição ainda bastante elevada. Uma rejeição muito parecida com a de Ciro Gomes, que é de 51%, que por sua vez tem a mesma rejeição que Jair Bolsonaro, também de 51%, para a gente falar dos candidatos mais bem colocados na pergunta de cenário estimulado. Bom, pessoal, esses são os principais resultados da terceira pesquisa BTG Pactual FSB. Nós teremos ainda no primeiro turno mais 3 rodadas, então nas próximas 3 segundas-feiras nós voltaremos a falar para tratar um pouco dos números de intenção de voto dos candidatos a presidente da República.